Vamos agora resolver a questão número 10 do ENAD de 2011, também sobre sequências. Sabe-se que, para todo número inteiro n maior do que 1, tens n vezes raiz enésima de e sobre e é menor do que raiz enésima de n fatorial, que por sua vez é menor do que n vezes raiz enésima de n vezes e sobre e, onde e aqui denota o número de Euler, a base do logaritmo natural, aquele número irracional cujos primeiros dígitos decimais são 2,7182 e assim vai. Sabemos que é um número irracional, por isso ele é uma dízima não periódica, ou seja, tem infinitos dígitos decimais sem um padrão de repetição. Nesse caso, se o limite de raiz enésima de n fatorial sobre n é igual a A, então o valor de A é... E aí é uma questão de múltipla escolha, eu não coloquei as opções aqui, mas vocês podem ver as opções lá. Bem, pessoal, para resolver essa questão aqui, precisa de alguns conhecimentos prévios, não tem para onde fugir. A primeira coisa a observar é que a sequência da qual a questão pede para a gente calcular o limite é raiz enésima de n fatorial sobre n. Observe que o numerador dela aparece aqui no meio dessa desigualdade, está entre outras duas sequências. Para aparecer aqui justamente a sequência que está pedindo lá no enunciado da questão, a gente precisa dividir por n esse fator que aparece no meio da desigualdade. Mas é claro, se eu divido por n aqui no meio, eu tenho que dividir nas pontas também para compensar, ou seja, dividir por n dos três lados dessa desigualdade dupla aqui, ou de cada lado das duas desigualdades. Então, quando eu divido por n, sai esse n do numerador, e quando eu divido por n, sai esse n aqui também do numerador. Logo, a sequência da qual a gente quer calcular o limite é essa que está aqui no meio. Bom, uma sequência entre duas outras sequências, logo nos lembra do teorema do sanduíche. Nesse caso aqui, teorema do sanduíche para sequências. Se a gente conseguir verificar que essas duas sequências aqui da ponta convergem para o mesmo lugar, então, fatalmente, pelo teorema do sanduíche, necessariamente essa sequência aqui do meio tem que convergir para o mesmo limite dessas sequências aqui da ponta. Então, como essa aqui do meio é justamente a sequência da qual a gente quer calcular o limite, basta a gente verificar o limite dessas sequências aqui da ponta e esperar que elas converjam para o mesmo lugar. E aí, como eu disse, aqui será necessário utilizar alguns conhecimentos prévios. Aqui é o seguinte, pessoal. Raiz enésima de qualquer número real positivo, qualquer número real positivo x que você coloque aqui, o limite é igual a 1. Então, em particular, vale para o número de Euler, o número e, que é a base do logaritmo natural. Isso aqui vem lá do cálculo da análise. Eu já passo aqui um link para vocês. Mas a verdade é que esse limite aqui dá 1 no numerador. Como embaixo a constante é, então esse limite dá 1 sobre e. O limite aqui é igual a 1 sobre e. Nesse outro limite, a gente pode observar que é a raiz de um produto. A raiz do produto, a gente sabe que pode reescrever como produto das raízes. Então vai ficar a raiz enésima de n vezes a raiz enésima de e. Bom, essa constante, a raiz enésima de uma constante positiva, a gente acabou de falar que dá 1. Mas também é uma informação de que raiz enésima de n tende a 1, também é um resultado de análise. Então, necessariamente, esse limite aqui é igual a 1 sobre e. Com esse limite no meio, sendo maior ou igual a 1 sobre e e menor ou igual a 1 sobre e, não tem uma outra opção. Ele necessariamente é igual a 1 sobre e. Então, o limite de raiz enésima de n fatorial sobre n é igual a A, e esse A aqui necessariamente é 1 sobre e, onde e é o número de Euler, a base do logaritmo natural. Agora nós vamos ver a resolução aqui com todas as justificativas escritas de forma rigorosa. Bom, como eu comentei, a gente precisa de dois conhecimentos prévios aí. O primeiro é que o limite de raiz enésima de x é igual a 1, qualquer que seja o x real positivo. E depois também que o limite de raiz enésima de n é igual a 1, mesmo com n variando aqui dentro da raiz, né, no radicando, e no índice lá da raiz. Esse primeiro limite aqui, pessoal, por acaso eu tenho já um vídeo explicando a demonstração dele, apareceu em um outro assunto meu, tem a resolução no canal, eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem não conhece, esse aqui é o canal do YouTube InMath, é só vocês fazerem a busca no InMath, vão achar esse canal lá no YouTube.
A maioria dos vídeos aqui são sobre a utilização de conceitos de análise real para explicar algumas questões do ensino básico, mas também tem vídeos gerais aqui sobre matemática geral, tem aqui a parte de lógica, tem uma parte de geometria, tem também aqui de geometria espacial, são vídeos bem bacanas, você pode dar uma olhada lá. E aqui, com uma coincidência do exercício The Night, tem aqui o vídeo 52 e o 53. Eles são uma demonstração de que raiz enésima de qualquer constante positiva é igual a 1. Então tem aqui o enunciado, a introdução no vídeo 52 e a demonstração em si no vídeo 53. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá. Esse resultado vocês encontram também em livros de análise. Como o limite de raiz enésima de x é igual a 1 para qualquer x real positivo, em particular vale para x igual a e, o número de Euler. Então, raiz enésima de e é igual a 1. Então, o limite da raiz enésima de e é igual a 1. Como o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, quando o denominador não é zero, é claro, a gente tem então que o limite da raiz enésima de e sobre e é igual a 1 sobre e, uma vez que aqui no numerador o limite dá 1. Bom, uma outra informação prévia que é preciso para fazer essa questão é que o limite de raiz enésima de n é igual a 1. Isso aqui vocês encontram em qualquer livro de análise, pode ser no livro do Elon Lages, por exemplo, tem resolução desse limite lá em um dos exemplos, e tem também no livro do Cássio Nery e do Sérgio Cabral, que é um livro de análise. São dois livros de análise que eu costumo recomendar, mas vocês podem encontrar isso aqui em outros livros de análise real também, sem falar em diversos sites aí na internet. Bom, aqui como aparece raiz enésima de um produto, a gente vai reescrever essa raiz do produto como produto das raízes. E aí, de novo, vai usar que limite do quociente é o quociente dos limites, e também que limite do produto é o produto dos limites. Então vai ficar o limite de raiz enésima de n vezes o limite de raiz enésima de e sobre o limite da constante e. O limite da raiz enésima de n, como nós falamos, é igual a 1. O limite da raiz enésima de e, já tínhamos falado antes, também é igual a 1. E o limite de uma constante é a própria constante, que é o e. Logo, vai ficar 1 sobre e também. Bom, por hipótese, essa desigualdade aqui foi dada lá no enunciado da questão. Lembra que a gente pegou esse n e dividiu os três lados aqui da desigualdade. Então, a gente obtém que raiz enésima de e sobre e é menor que raiz enésima de n fatorial sobre n, que por sua vez é menor do que raiz enésima de n vezes e sobre e. Bom, como essa desigualdade acontece para todo n natural e o limite da sequência aqui da ponta esquerda é 1 sobre e, e o limite da sequência aqui da ponta direita também é 1 sobre e, pelo teorema de sanduíche para sequências, a sequência aqui do meio necessariamente está sendo sanduichada por duas, que converge para 1 sobre e. Ela necessariamente tem que convergir também para 1 sobre e. Então o limite dessa sequência aqui, que foi chamado de A, é igual a 1 sobre o número de Euler.